Nossa aula hoje vai ser sobre desordem da ritmicidade circadiana. Em decorrência dos fusos, então, quando você tem uma Q, diga. Estão perguntando se o trabalho em turnos pode ser considerado um jet lag social. Não. Na verdade, porque é o seguinte, você pode ter um efeito de jet lag social no trabalho em turno, mas pode não ter, certo? Tá? Porque o jet lag social significa que você faz uma comparação entre os dias de semana e os fins de semana. O trabalho em turno, né, se for a sequência, você não vai falar semanas de semana. Então, você vai dizer os dias de trabalhos e os dias livres. Então, quando você compara, né, os dias de trabalho e os dias livres, a gente observa que a duração do sono aumenta. Mas o jet lag, ou seja, a meia fase do sono, ela não é tão simples, porque depende dos horários, né, dos turnos. Quando eu tenho uns turnos muito irregulares, fica impossível de eu conseguir calcular, né, o jet lag social, tá? Mas quando eu tenho turnos que são alternantes, aí sim, aí a gente percebe claramente uma grande diferença entre, né, tanto a duração do sono nos dias livres dorme mais, certo? E dorme em momentos diferentes do que nos dias de trabalho, certo? Porque aí, no caso, quando a gente está trabalhando com trabalho em turno, a gente não vai falar semana e fim de semana, mas dias de trabalhos, né, e dias livres, ok? Mais alguma pergunta, Natália, por aí? Não, só essa. Ok, então vamos lá para o jet lag, né? Então eu faço um voo transmeridiano. Então, na verdade, é quando você tem queixas de insônia, então a pessoa tem queixa de insônia, dificuldade de dormir, uma sonolência excessiva durante o dia, e isso está associado à viagem, quando eu tenho os voos transmeridianos em vários fusos. E é claro, né, que essas alterações diurnas, né, esse mal-estar, além da insônia e da sonolência diurna, eu vou ter um mal-estar geral, né, que é o indivíduo vai ter, né, náusea, né, ele pode ter vômito, ele pode ter diarreia, ele pode ficar também confuso, tal, principalmente no primeiro e no segundo dia, né, após viagem. Né. E é claro que sempre que tem um sujeito que faz a viagem, faz o voo transmeridiano, ele se queixa, né, do distúrbio de sono, ele se queixa que fica com muita insônia, muita sonolência, é importante avaliar se ele não tem nenhuma causa orgânica que pode estar provocando, né, esse distúrbio do sono durante a viagem. Aqui, ó, esse exemplo, né, é um exemplo de uma pessoa que faz um voo transmeridiano, que não tem nenhum problema de jet lag, né, tranquilo, né, que faz um voo que sai, né, de Natal, né, então está aqui o voo, sai de Natal e vai, né, lá para a região, o outro lado do mundo, né, que é a Nova Zelândia. É uma pessoa jovem, sem problema nenhum, então se a gente for ver aqui, ele estava acordando indo dormir nesse horário, passou a ir dormir aqui, né, sem problema, muito ajustado, porque ser jovem, e é claro, ele sai aqui do Brasil e vai para a Nova Zelândia durante o verão da Nova Zelândia e se expondo muito ao sol. Agora, alguns fatores, né, eles são o que nós chamamos de agravantes, né, ao jet lag. Diga. Outra pergunta. Outros comportamentos associados à privação de sono são levados em consideração nessa avaliação dos efeitos carcinogênicos do trabalho noturno? Sim. Na verdade, o que se faz aí, né, assim, como é que você faz esses padrões, né? Ou seja, a Organização Mundial de Saúde é que determina, né? Então, ela chama uma equipe de especialistas, essa equipe de especialistas ela vai para a Organização Mundial de Saúde, geralmente essas reuniões ocorrem, né, em Genebra, né, na Suíça, onde tem uma grande sede da Organização Mundial de Saúde, e eles ficam um tempo, né, avaliando o que é que as pesquisas demonstram. E aí o que se tenta fazer é ver quais são os fatores que podem estar contribuindo com o efeito carcinogênicos e quais são os fatores, os cofatores que podem, né, estarem provocando uma confusão. Então, se avalia tanto, né, se é uma questão de ritmo ou se é a privação do sono. Então, o que tem sido demonstrado até agora é que não é o efeito da privação do sono. A privação do sono em si não contribui com o desenvolvimento, né, carcinogênico, tanto em modelos animais como em humanos. Porém, né, o que realmente, né, provoca, que a gente leva como um fator, é,
né, a irregularidade do ritmo, né? Ou seja, é quando você tem um distúrbio, né, da ritmicidade circadiana. Não é a privação do sono em si. Pelo menos até agora, né, é isso que tem sido demonstrado. Então, voltando, né, para o jet lag, quais são os fatores que agravam, né, ou seja, que vão piorar esses sintomas de sonolência, né, de mal-estar, né, sonolência durante o dia, mal-estar, náusea, etc. É o número de fusos, né? É claro, se eu sair de Natal e for para Fernando de Noronha, eu não vou ter jet lag. Mas eu sair de Natal para Tóquio, aí, é claro, a diferença é muito grande. A diferença, né, se a viagem é no sentido leste-oeste, né, ela é sempre pior quando a gente viaja para o leste, para a maioria das pessoas. A habilidade do passageiro em dormir durante o voo, o que significa? Então, o que a gente usa? Se o indivíduo dorme o voo inteiro, é claro, ele vai acordar, né, bem. Né? Então, se você vai fazer um voo Natal-Paris, né, o voo vai durar 8 horas, e ele viaja à noite. E se você dormiu a noite inteira, você vai chegar em Paris e não vai estar sonolento. E vai, logo em seguida, se expor à pista temporal, que é a luz em Paris. Mas se você passa o voo inteiro acordado, você vai chegar muito sonolento. Então, isso é importante. A viabilidade, né, e a intensidade da pista temporal, né, circadiana no local da chegada, no caso, por exemplo, é o claro e o escuro, ou seja, a duração do dia. É por isso que eu digo, quando o pessoal da Noruega vem para Natal em dezembro, ele sai de lá tendo uma situação em que o dia dura só 4 horas, então tem pouca luz e muito escuro. Eles chegam aqui em Natal no verão natalense, com 12 horas de claro e 12 horas de escuro. E essa luminosidade espetacular. Então, eles se ajustam muito rápido, né, aqui, né, em Natal. A outra coisa, né, são algumas diferenças individuais, né, relacionadas à tolerância e aos desajustes, né, circadianos, como a sensibilidade à luz, tal, etc. Se você tem um período maior, menor, tal. Então, depende, né, muito disso. No jet lag, né, como é que você trata, né? Se você vai, por exemplo, fazer um voo, né? Então, antes do voo, você tenta se ajustar. Então, promover um atraso ou um avanço, né? Se atrasar, avançar, 1 hora por dia, né, do horário de dormir, no sentido de você se aproximar o seu horário de dormir local, né, da origem, com, né, o da chegada, quando você fizer o voo. Algumas situações você sugere a melatonina, então é baixas doses de melatonina nesse caso, de 0,5 a 3 miligramas, 1 hora antes de dormir, aqui, né, também em conjunto com né, esse avançar ou atrasar de 1 hora. Né. Aí a luz intensa, no caso, pela manhã, para avançar, quando você faz voo para o leste, e luz intensa à noite, por exemplo, para atrasar, quando você faz, né, o voo no sentido, né, para o oeste. Ok? Aqui é um exemplo, eu já mostrei para vocês, né, aquele caso, por exemplo, do indivíduo que toma melatonina aqui nesses dias, né, que é o início do sono dele, aqui ele viaja, então veja que ele se adapta rapidamente, então ele não teve nenhum sintoma de jet lag. Entanto, a melatonina aqui foi o suficiente. Veja que aqui ele vai dormir um pouco mais cedo, mas ele não consegue, né, avançar tanto o sono dele, mas ele faz um avanço endógeno, né, do seu sistema de temporização circadiano via melatonina.